estava lá na tenda. A Bíblia diz que tinha um filho chamado Cam. Esse homem, quando foi lá, olhou para o pai dele. Foi falar no outro irmão dele chamado Sem. Olha da forma que o papai está. Ele começou a falar e sempre ficou nervoso por causa daquilo. Disse, não, você não poderia estar aqui. E começar a difamar a nudez do papá. Você tem que cobrir a nudez do papá. Como é que você vai sair e vai começar a falar da nudez do papá? E foi ali que Sem entrou na tenda e fechou a nudez do seu pai. Fechou as partes íntimas da nudez do seu pai. Aleluia. E aqui nós estamos a ver um ponto muito importante sobre aquilo que é a intimidade. Porque muitos, quando vejam a intimidade, ou seja, as partes íntimas que revelam a intimidade, porque intimidade é você conhecer aquilo que mais ninguém conhece. Intimidade é você conhecer aquilo que mais conhece, que ninguém mais conhece, que são as partes íntimas. Aleluia. Então, quando alguém diz eu quero ter intimidade, tem um louvor do líder Alexandre, eu gosto desse louvor, eu quero ter intimidade com Cristo. Quer dizer que você quer conhecer assuntos com Deus que mais ninguém conhece. Irmão Claudio, Deus permite isso. Permite. A Bíblia relata no livro de João, capítulo 19, versículo de número 30, que Jesus, ele depois de beber o vinagre, Jesus Cristo, ele expirou e disse, está consumado. Quando Jesus disse, está consumado, a Bíblia relata que o véu do templo se rasga de cima para baixo. Amado, o véu do templo fazia separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Quer dizer que no lugar onde só se entrava uma vez por ano, onde só se via uma vez por ano, aquele lugar agora estava aberto. Qualquer sacerdote, já não era mais o sumo sacerdote que entravam. Qualquer sacerdote poderia ver o que estava lá dentro, porque o véu se rasgou. Era Deus falar, está aqui, vejam os assuntos íntimos. Vocês é que sabem se serão como Sem para poder cobrir, ou serão como Cam para poder sair fora e começar a difamar. Você vem e vê a noiva de Cristo, e ao invés de contribuir para que a noiva de Cristo esteja toda adornada, você vê os assuntos íntimos e sai fora, começa a falar mal do corpo de Cristo. Deus, pastores, irmãos, amado, não difama aquilo que Deus demonstrou para você com tanto amor, que é a sua graça. Aleluia. A graça é enganosa. Aleluia. Não sei por que Deus está me levando nesses caminhos. A minha intenção é falar sobre algo. Aleluia. Então hoje vamos falar sobre o alcoolismo, amém? E, amados, Noé se encontrou despido. E tinha um homem chamado Sem, que foi o seu filho, vestiu o seu pai. E depois dele despertar do vinho, ele amaldiçoou Sem. Serás maldito? Será? Noé amaldiçoou seu próprio filho por causa daquilo que ele fez. Não cobriu a nudez do seu pai. Aleluia. Então, hoje vamos falar justamente disso. Beber. O que acontece quando uma pessoa bebe? Quais são os estragos que o álcool pode fazer no organismo? Amado, primeira coisa, quando nós estamos a falar de alcoolismo é doença. Amém? Alcoolismo é uma doença. Doença é toda incapacidade funcional que se apresenta com sinais e sintomas. Quer dizer, se alguém tiver uma incapacidade de exercer alguma função no seu organismo e depois começar a apresentar alguns sintomas, essa pessoa está doente. Bem, tem que ter uma causa, tem que ter alteração de função, tem que ter sinais e sintomas. Amém? E tem que ter uma evolução progressiva. Se a pessoa apresenta esses 4 pontos, quer dizer que essa pessoa está doente. Amém? E o alcoolismo é doença. E todo mundo sabe aqui muito bem. Quem um dia já ficou doente e disse, a partir de agora estou bom e vai ficar bom. Quem já ficou bom depois de determinar que vai ficar bom? Não tem como. Então nunca alguém vai parar de beber depois de falar só vou parar de beber. Não sei se perceberam. O alcoolismo é uma doença. Se alguém tiver com malária aqui, você lhe falar deixa de ter malária. Não tem como. Então se alguém tiver
dentro dessas práticas e falares para ele deixa de beber não é suficiente, porque é uma doença. É uma doença e existem alterações morfológicas ou estruturais. Quando eu falo alterações estruturais, é como se alguém estivesse com uma perna atrofiada. Ou seja, a perna normal é essa e essa perna está mais magrinha. Quer dizer que há uma alteração dessa estrutura em relação a essa. Quem bebe, quem é alcoólatra, essa pessoa tem alteração na estrutura do cérebro dele. Quer dizer que a bebida altera algumas coisas no teu organismo, no organismo da pessoa que faz consumo. Bem, e quando faz essas alterações, a pessoa tem um desejo compulsivo, já não é algo que ele programa. O cérebro está viciado. Aleluia. O cérebro está viciado. E você não é o teu cérebro. Você não é o teu cérebro. Você é a alma. Aleluia. O cérebro é um órgão que faz parte do teu corpo. Você não é o cérebro. E quando o cérebro está alterado, a tua alma, que é você, sofre. Amém? Por isso é que você vê o bêbado. Ele quer parar de beber, mas não consegue. Quer dizer, a alma que é ele quer parar, mas ele não consegue. O cérebro não lhe permite porque já está tudo alterado. Aleluia. O que acontece? Há uma alteração. Eu tenho que me limitar mesmo muito porque são muitos termos que não vão me entender. Amém? Mas eu vou fazer os possíveis de poder explicar isso. Vamos supor, existem muitos mecanismos de sobrevivência que Deus colocou nos seres humanos para conseguirem viver aqui na Terra. E um desses mecanismos de sobrevivência é uma via do nosso corpo. São vias mesolímbicas dopaminérgicas. Amém? Por isso parece que vai ser muito complicado. E como é que funciona isso? Eu vou explicar de uma forma muito simples. Por exemplo, vou fazer isso. Vamos supor, existe um sinal que deve ser enviado para o teu cérebro quando você faz algo que vai aumentar a tua vida aqui na Terra. Por exemplo, se eu comer uma maçã, quando eu vou comer essa maçã, vai ser enviado para o meu cérebro um sinal de que aquilo que você comeu é bom. Esse sinal vai por intermédio de uma substância chamada dopamina. A dopamina vai acionar no meu cérebro. Fizeste boa coisa. Amém? Fizeste boa coisa. E o que vai acontecer? Sempre que eu ouvir uma maçã, porque o meu cérebro já recebeu aquela informação que isso é boa coisa, eu vou falar, não, quero maçã. Por quê? O meu cérebro recebeu a informação que aquilo me faz bem. Aleluia. Por intermédio da dopamina. O que acontece? O teu cérebro tem graus de disparar informações quando você encontra algo bom. Vamos supor, eu encontrei uma maçã, só vai subir uma substância para falar no meu cérebro que fizeste boa coisa. Quando eu comer uma banana, aqueles que gostam mais de banana, vai subir 2 substâncias, porque ele gosta mais de banana. Quer dizer, ele quando vê maçã, pode até comer, mas não se compara quando ele vê banana. Porque o cérebro dele recebe mais informações quando ele come banana, então lhe agrada. E agora, irmão Claudio, o que o álcool faz? Vamos supor, a maçã envia uma substância, a banana envia 2 substâncias. Quando a pessoa bebe álcool, lá na fábrica onde se produz essas substâncias, existe um disparo dessas substâncias. E quando vai lá no cérebro, o teu cérebro recebe aquela informação como algo que é a melhor coisa da vida, que existe. Então vai muitas informações para o teu cérebro de dopamina, muita dopamina para o teu cérebro. E o que acontece com o teu cérebro? O teu cérebro vai entender que tem muitas substâncias aqui. O que eu tenho que fazer é parar de sentir, diminuir a minha sensibilidade para essas substâncias. Ele vai diminuir a sua sensibilidade. Agora a pergunta é, se a maçã só manda uma substância e o cérebro diminui a sensibilidade, quando você comer maçã já não vai sentir nenhum sabor, ou seja, já não vai sentir satisfeito.
só quer bebida, porque o teu cérebro só vai sentir, já diminuiu a sensibilidade, só vai sentir quando você esbanjar uma grande quantidade de substância. E só vais conseguir esbanjar uma grande quantidade de substância quando você recorrer de novo ao álcool. Por isso é que a pessoa fica com desejo intenso. Eu estava dizendo que existe uma via. Essa via é de sobrevivência, é bom, Deus fez muito bem em colocar essa via. O que acontece existem pessoas que gostam mais de uma coisa em relação à outra. E isso é proporcional. Amém, pastor. Isso é proporcional a informações que o teu cérebro vai recebendo. Por exemplo, eu vou comer uma banana e uma substância chamada dopamina vai atuar no meu cérebro, informando de que aquilo que eu fiz é bom, eu devo repetir porque é importante para a minha sobrevivência. Então eu comi, foi enviado uma substância. Só que tem coisas mais prazerosas. Vamos supor que tu vieste à igreja, um irmão te saudou e ficaste a rir. Vai enviar 3 substâncias. Porque você gostou, teu cérebro, recebeu a informação que isso é bom. Quer dizer que você terá mais prazer de vir na igreja do que em comer banana, porque você amou o lugar aqui. Só que as pessoas que consomem álcool, a via mesolímbica dopaminérgica, essa via, ela é afetada e se produz uma grande quantidade de dopamina. E o que acontece é que o teu cérebro, ele versa toda a quantidade de dopamina. Ele sabe que a dopamina não serve apenas para poder trazer uma memória por intermédio do glutamato, mas essa dopamina também é importante para a coordenação motora. Por exemplo, eu estou a fazer isso com a ajuda dessas substâncias. E o que acontece? O teu cérebro, ele sabe, se porventura eu começar a receber essa toda a quantidade, daqui a nada eu vou ter perda dessas substâncias que são muito importantes. Existem muitas pessoas, por exemplo, você vê, são mais velhos, marcam passos pequenos e a tremer, chama-se doença de Parkinson. São pessoas que têm déficit dessa substância. E o teu cérebro, como mecanismo de defesa, ou seja, como mecanismo de feedback negativo, para ele poder controlar isso, ele vai usar mecanismos. E um desses mecanismos é diminuir a sensibilidade. Ele vai diminuir a sensibilidade. Quer dizer que quando ele for comer uma banana, quando ele for comer uma outra coisa, já não terá prazer, porque o seu cérebro diminuiu a sensibilidade. Só tem que ser aquela quantidade que já consegue ultrapassar o limiar da sensibilidade que ele diminuiu. E essa vai ser a cerveja. Só que a cerveja, quando ele beber, vai sempre afetar a via. E depois você vê o homem acabar uma grade. Mas ele quer mais. Quer dizer, essa pessoa vai beber até morrer. E não é porque ele quer, é o sistema do corpo. O corpo funciona assim. E você vai para isso, por isso eu disse que é uma doença. E vai para essa pessoa, diz para ele parar de beber, ele não vai conseguir parar de beber. Eu digo assim, aquela pessoa que ora para Deus, vamos supor, alterar a estrutura física dessa igreja. Senhor, por favor, nós queremos que essa parede encosta mais ali. E aquele que está a orar para que o bêbado pare de beber, não tem muita diferença. Para mim não tem diferença. Porque aquele que está a orar para a parede se endireitar, ele está a alterar uma estrutura. Aquele que está a orar para o bêbado parar de beber, também está a alterar uma estrutura. São estruturas físicas. Por isso é que a oração é muito poderosa. Aleluia. É muito poderosa. Você quando vê uma pessoa, a perna dele está a crescer, não brinca. Se alguém está a vir pedir oração para parar de beber, a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 15, que a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos, não é isso? Se houver um doente, chamem o presbítero, vai orar por ele, e pela oração o doente vai ser salvo. Amém? A oração pode muito nos seus efeitos. Então, quando se chama um bêbado e ora para essa pessoa para poder parar de beber, é um grande milagre. Passou a parar de beber, milagre, é milagre mesmo. A nível histológico, a nível químico, é muitas alterações que você vai fazer ali por intermédio da oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o que o álcool faz, além de atrofiar o cérebro? O álcool, ele atrofia, ou seja,
ele diminui o tamanho do cérebro. Aleluia. O tamanho do cérebro ele vai reduzindo. Amém? E além disso, o álcool tem esses radicais livres. Vai produzindo radicais livres a nível do fígado. Eu já me deparei, tenho me deparado muito com pessoas que têm patologias por causa do álcool. E hoje em dia, eu quando vou no hospital, eu não posso falar o nome, idade, mas eu tenho o direito de falar os casos que eu encontro, isso não é problema. São jovens, repito, são jovens. Não pensa que tens que atingir 80, 90 anos para poder desenvolver uma doença porque bebes, não. Eu vejo muitos, mas muitos jovens, e o problema é o que é que isso já é normal. É normal, eu convivo com muitos jovens, aliás, eu sou jovem. Eu convivo com muitos jovens e eu vejo que já não assusta como antigamente. As pessoas bebem normalmente, como se estivessem a chupar sambapito.